Questão 36, né, meninas? Vamos lá. Questão 36 fala assim: observe os índices das frações a seguir e racionalize seus denominadores. Toda essa questão 36, gente, não é raiz quadrada. Já é o terceiro caso que eu ensinei para vocês. Aí você tem que tomar mais um cuidado. Então, eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 2. Aí eu vou ter que criar esse fator aqui, ó. Eu vou repetir a raiz cúbica, eu vou repetir o 2, vou repetir o 2. Só que eu tenho que criar esse expoente. Como que eu vou criar esse expoente? Você vai pensar aqui. Esse 2 está elevado a 1, certo? Aqui tem 3. 3 menos 1 é 2. Então, está faltando 2 aqui para somar com esse 1 para dar o quê? 3. Foi isso que eu fiz. Agora eu multiplico, ó. 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? 4. Tá bom? Aí agora eu multiplico denominador, raiz cúbica de 2. Aí o que vai acontecer? Esse 1 e esse 2 vão somar pela primeira propriedade da potência. Repete a base, soma os expoentes. Para que eu fiz isso? Para cortar índice com potência, que eles vão se tornar iguais. E eu tenho aqui uma raiz que desapareceu do meu denominador, tá bom? E foi para onde? Para o meu numerador. Questão B. Eu tenho 2 sobre a quinta raiz de 3 ao quadrado. Então, eu vou criar o fator. Vou repetir a raiz quinta de 3, de 3. Eu só vou pensar assim. Aqui eu tenho 2. Para chegar em 5, tá faltando quanto aqui? Ó, tá faltando 3 para me colocar na potência. E aqui também tem que ser 3. Tem que ser igual, né? Então, eu multiplico 2 vezes a quinta raiz de 3 ao cubo, certo? E aqui eu multiplico. Tá vendo as duas raízes vão se tornar apenas uma. E aqui dentro eu vou multiplicar. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Repita a base, somos expoente. Para que eu fiz isso? Para cortar índice com potência. E aí vai sobrar essa resposta aqui. Tá bom? C. 1 sobre raiz quinta de 27. Olha, 27 eu posso escrever como 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Aí vamos pensar aqui. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 3. Esse fator que eu vou criar aqui, ó, eu tenho que colocar 3 ao quadrado. Porque se aqui tem 3, está faltando 2 aqui, ó, na potência. Para dar o quê? Para dar o 5. Então, 3 com 2 vai me gerar o 5 lá depois. Então, vamos lá. Multiplico 1 vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aí o que acontece? Raiz quinta vezes raiz quinta vai ficar sobre o mesmo índice. 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado vai dar 3 à quinta. Ó. Aí o que acontece? Eu posso cortar índice com potência. Sobra só o 3 aqui embaixo. Tá bom? D. 8 sobre a quarta raiz de 3. Vou pensar assim. Vou repetir a quarta raiz de 3. Eu tenho que criar esse nosso expoente. Esse 3 aqui está elevado a 1, gente. Ó. 1 para chegar em 4 está faltando quanto? 3 e 3. Aí eu multiplico. Ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Fica 8 a quarta raiz de 3 ao cubo. Tá bom? E aqui vai ficar a quarta raiz de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. Tá aqui. Aqui eu repeti. 8, a quarta raiz de 3 ao cubo. Se você quiser botar 27, fica à vontade. Aí o que acontece aqui embaixo? Repete a base, somos expoente. O que vai acontecer? Cortar índice com potência. Vai sobrar só o número 3. Tá bom? Próxima. E. 1 sobre a raiz cúbica de 2. Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. Para dar 3, eu tenho que colocar o quê? 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? É ele mesmo. E é o que acontece. Raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vai ficar raiz cúbica de 2. Quando as bases são iguais, o que eu faço? Repito a base, somos expoente. 2 mais 1 dá 3. Corto o índice com potência, sobra o quê? O 2. Tá bom? F, 2 sobre a sétima raiz de 2 ao quadrado.
Repito a sétima raiz de 2 e a sétima raiz de 2. Vou pensar na potência. Vou pensar assim, aqui eu tenho 2. Para 7 está faltando quanto? 5, ó. Aí multiplico. 2 vezes a sétima raiz de 2 a quinta. A sétima raiz, repito ela. Essas duas vão se transformar apenas uma. Quando eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 5, o que eu faço? Repito a base, só um expoente. 2 mais 5 é 7. Corta índice com potência, sobra 2. Eu posso cancelar esses 2 aqui, ó. Sobra só a sétima raiz de 2 elevado a quinta. G. Estou bem aqui. Certo? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado. Qual é o problema? É a raiz cúbica de 2 ao quadrado ou a raiz cúbica de 2 ao quadrado? É quem está aqui embaixo, né? Não pode ficar embaixo só. Então, repetir aqui e repetir aqui. O que acontece? Não é raiz cúbica? Aqui já tem quanto? 2. 2 para chegar a 3 está faltando quanto? 1. Então, eu posso só repetir, ó. Então, eu multiplico. Vamos lá, raiz cúbica vezes raiz cúbica vai ficar uma raiz só. 2 elevado ao quadrado vezes 6 eu coloquei aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 6 elevado a 1 vai dar quanto? Repete a base, só os expoentes. 2 mais 1 é 3. Corta índice com potência, está aqui. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 6 é 24. Está aí resolvido a questão G. Questão H. 3 sobre a quarta raiz de 20. Eu repito a quarta raiz de 20 em cima e embaixo. E eu vou pensar assim, ó. Se o 20 está elevado a 1, 1 para 4 está faltando quanto? 3 e 3. Beleza. Então, vamos lá. Vai ficar 3, a quarta raiz de 20 é a terceira, coloquei aqui. Aqui vai ficar a quarta raiz de 20. 1 mais 3 dá quanto? 4. Corta índice com potência, sobra o quê? 20. Então, essa é a resposta H. I, 2 sobre a 13ª raiz de 8. Repito a 13ª raiz em cima e embaixo. O que acontece? Esse 8 está elevado a 1, certo? 1 para chegar a 13 está faltando quanto? 12. Então, está aqui a potência. Então, vai ficar 2 vezes a 13ª raiz de 8 ao quadrado elevado a 12, tá aqui, sobre o que vai acontecer aqui, ó? A 13ª raiz, vou multiplicar os radicandos, 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a 12. Quando eu somar 1 mais 12, vai dar 13. Vai cortar índice com potência, vai sobrar o quê? 8. Aí aqui tem como fazer mais um passo, simplificar, dividir por 2, ó. Vai ficar a 13ª raiz de 8 elevado a 12 sobre 4. Tá, meninos? Próxima questão, próximo vídeo.